Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, a minha saudação é com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhes convidar para que você abra sua Bíblia no último livro das Escrituras Sagradas, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1 e o seu versículo de número 12. Nós iremos ler o versículo 12, o versículo 13 e iremos pular para o versículo de número 16. O livro do Apocalipse, nós já sabemos que é uma revelação do Deus Pai dada ao seu Filho Jesus Cristo. E o seu Filho Jesus Cristo, ele dá esta revelação ao anjo, e o anjo as notifica a João na ilha de Patmos. O Apocalipse ele foi escrito em uma época de muita perseguição do Império Romano contra a igreja primitiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por alguns imperadores, como Nero, como Domiciano, que lançou João na ilha de Patmos, como está no capítulo 1 e versículo 9, isso por causa da pregação do Evangelho e do testemunho que João dava a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o imperador Domiciano da época, ele se intitulou como um Deus, como uma divindade. E ele não aceitava outro Deus, outro soberano, a não ser que fosse ele. Então João, ele possivelmente pregava o único Deus, o verdadeiro e único Deus, o Criador dos céus e da terra, a saber, Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, seu Filho, e ao Espírito Santo. Então, a mensagem de João não era aceita pelo imperador e por muitas pessoas daquela época. Para você ter uma noção, naquela época a igreja era martirizada. Cristãos eram mortos, esquartejados, jogados nas arenas, comidos pelas feras, pelos extravagados, ou estraçalhados, melhor dizendo, comidos pelos leões de Nero. E então foi escrito em um tempo muito difícil, um tempo como esse, dentro desse contexto escatológico. Falando em escatologia, o livro do Apocalipse é um livro escatológico. E o que significa escatologia? Escatologia é a matéria da teologia que aborda a respeito dos assuntos, das profecias, dos assuntos concernentes ao fim, à consumação do século ou dos séculos. A palavra escatologia, ela deriva da língua original da Bíblia do Novo Testamento, que é o grego koiné, a saber, o grego comum, a língua comum que era falada naquela época. E a palavra escatologia, ela deriva do grego, está dividido em duas palavras. Escato é a primeira, que significa último ou fim, e logia, quer dizer, significa estudo, tratado, conhecimento.
Então, a escatologia bíblica é o tratado, é o conhecimento, é a doutrina das últimas coisas, da consumação do século, podemos assim dizer. Mas escatologia não trata apenas das coisas futuras, da consumação do século, mas trata também de assuntos, de fatos que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão continuar acontecendo. Então, isso é escatologia bíblica. Vamos ler o texto para que possamos não nos alongar muito aqui nesse vídeo. Capítulo 1, versículo 12 do Apocalipse. E virei mim para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 cartiçais de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 cartiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Versículo de número 16. Ele tinha na sua destra aqui, irmãos, é mão, tá? Então ele tinha nas suas mãos as 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Preste bem atenção. Se você ler o contexto do versículo 12, você vai perceber, como eu já disse anteriormente, que João ele estava preso, exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouve uma voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Então João, ele estava na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele ouve uma voz por detrás dele que dizia: olha, o que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que no caso é a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E João ele descreve que ele vira para ver quem falava com ele. Ele queria ver o rosto daquele que estava falando com ele com aquela voz, como voz de trombeta. E virando João para ver quem estava falando com ele, ele vai dizer que ele viu 7 cartiçais de ouro. Ele não viu quem estava falando com ele, mas ele viu 7 cartiçais de ouro. Esse é o versículo de número 12. E no versículo 13 ele vai dizer: no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao filho do homem. Aí ele vai descrever a forma como esse filho do homem estava vestido. Estava vestido de uma veste comprida, cingido pelo peito, com um cinto de ouro. Aí no versículo 16 ele vai dizer: e ele, o filho do homem, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Vamos parar aqui para entender o que o texto ele está dizendo para nós, para que possamos aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola.
ela é a nossa luz, é o caminho que nos guia para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para a eternidade com Deus. Bem, tendo dito isto, o que significa 7 cartiçais de ouro? Ou o que são esses 7 cartiçais de ouro? E o que são essas sete estrelas em suas mãos? Bem, para isso nós não podemos especular. Para esse texto e para outros textos, nós não podemos especular, dar a nossa interpretação. Pois a Bíblia, ela interpreta a Bíblia, ela é a sua própria intérprete. E o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza no que diz respeito à interpretação, o entendimento e o conhecimento do que está escrito. Como eu disse, a Bíblia interpreta a Bíblia e nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. O versículo 20 vai nos informar, vai interpretar, vai revelar o que significa os 7 cartiçais de ouro e as 7 estrelas que estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no versículo 3, o Filho do Homem aqui é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele mesmo gostava de se chamar Filho do Homem. Jesus, ele não gostava de se exibir, ele não se exibia, ele não se exaltava, mas ele era humilde na sua verbalização, ele era verdadeiro. Então, é dessa forma que também nós devemos proceder, porque a soberba, irmãos, precede a ruína. E tem muita gente aí nesse caminho. Eu sou, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profeta, eu sou isso. Não, nós não somos nada se Deus ele não for em nossa vida. Se Deus não nos enviar, nós não podemos fazer nada sem a direção, sem o poder, sem a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, sem o auxílio do Espírito Santo. Então vamos lá, capítulo 1 e versículo 20 para a interpretação do texto. O mistério aqui, irmãos, é uma verdade parcialmente revelada na Bíblia. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão, e dos 7 cartiçais de ouro, vamos lá. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Aqui está a primeira interpretação para o versículo 16, que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, o qual nós citou agora, que está no versículo de número 12. Vamos lá. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui está a interpretação para os 7 cartiçais, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Então aqui nós percebemos, nós entendemos, nós compreendemos dessa forma, sendo os 7 cartiçais de ouro, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um todo, aplicando-se para os dias de hoje. No versículo 13, João vai dizer que no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, no meio da igreja.
um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, Jesus ele estava e está no meio da sua igreja. Ele não só está no meio da sua igreja, mas se você ler o capítulo 2 do Apocalipse, e versículo 1 e 2, vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra, nas suas mãos, as 7 estrelas, que essas 7 estrelas aqui, irmãos, possivelmente é mais aceito como os 7 pastores daquelas igrejas, os 7 dirigentes daquelas igrejas, que é usado uma linguagem para os chamar de estrelas. E ele vai dizer assim: anda no meio dos 7 cartiçais. E em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Então aqui nós aprendemos com João, com a revelação de Deus dada a ele, que Jesus apenas não está no meio da sua igreja, mas ele anda no meio da sua igreja. Jesus deixou essa garantia no capítulo de número 28, versículo 20 de Mateus. Ele deixa bem claro para a sua igreja que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Bem, Jesus ele é o protetor da igreja. Ele é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós perante o Pai. Então nós, como igreja, não devemos temer a nada dessa terra que possa vir de encontro a nós para poder nos abater, para poder nos entristecer, para poder desfalecer, quem sabe, a nossa fé. Porque isso acontece na caminhada do cristão. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele está no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Vamos traduzir isso melhor. Ele está contigo. Ele é na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa. Ele é fiel. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da sua vida, da nossa vida até a consumação do século. Então coloque isso na sua mente, no seu coração. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o socorro presente na angústia. Ele está na igreja. A igreja que eu falo, não me refiro diretamente ao templo, às paredes, mas a pessoas, a indivíduos salvos, chamados, escolhidos por Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas também Jesus ele se faz presente no ambiente em que nós nos reunimos, seja lá dentro do templo, seja lá no meio da roça, debaixo de uma árvore, seja lá dentro de uma prisão, de uma masmorra, assim como João na ilha de Patmos, assim como Paulo e Silas dentro daquela prisão romana. Deus ele se faz presente porque ele é onipresente. E Deus ele está presente na minha e na sua vida. Então somente devemos perseverar
continuar crendo na palavra de Deus e buscarmos e andarmos pelo caminho da obediência ao Senhor. Ele diz assim no versículo de número 2 do capítulo 2: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolo, e o não são, e tu achastes mentiroso. Então vale a pena destacar aqui algumas coisas nesse versículo 2. A primeira coisa é, ele sabe, ele conhece as nossas obras. Jesus, ele conhece a nossa vida. Ele nos conhece por dentro, ele nos conhece por fora. Porque foi ele que nos criou, foi ele que nos formou, que nos deu fôlego de vida. Então ele conhece o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa peleja em favor do seu reino, em favor da sua obra, da sua palavra. Ele conhece a nossa paciência, a nossa perseverança que nós temos perante os seus olhos. Porque a Escritura diz que os seus olhos estão sobre os justos da terra. E o seu rosto é contra aqueles que praticam o mal. Meus queridos irmãos, Jesus está no controle de todas as coisas. No mesmo capítulo de número 1 do Apocalipse, e versículo 18, ele vai dizer assim para João: e eu que vive, fui morto, mas agora eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho, olha a palavra que ele diz, e tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele tem a chave da morte e do inferno, isso nos diz que ele está em total controle, em absoluto controle, não somente das nossas vidas, mas também deste mundo. Mas alguém pode me perguntar, me questionar, dizendo: mas como pode Deus estar no controle do mundo ou no controle da vida de alguém, se nós estamos vendo muitas misérias, desgraças, né, tragédias no mundo? Eu quero dizer para você que, independente do que está acontecendo no mundo, Deus, o Criador dos céus e da terra, ele tem o controle, ele tem o domínio. Então, coloque isso na sua mente e no seu coração. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua igreja.